Chegamos ao 6º episódio da série e, como eu venho falando em todos os outros, tem coisas que me agradam muito, mas também tem coisas que eu não consigo engolir, e é um pouco sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu quero começar falando de 3 comentários da semana passada, 2 deles muito recorrentes e um terceiro que eu vou começar falando dele. O primeiro, teve gente falando na semana passada: você não está fazendo vídeo sobre o que a gente quer. E aí eu queria entender o que é o que vocês querem, e essa pessoa falou que eu não tô explicando as coisas, que o público não tá vendo e tal. E sinceramente, desde o começo eu tô falando que esses vídeos são uma espécie de review, de crítica, para eu trazer uma análise e depois a gente debater. Até porque eu nunca fiz um vídeo explicado e eu não acho que essa série seja uma série para se fazer vídeos explicados, porque não tem nada aqui que não seja autoexplicativo, não tem nada que, nossa, eu vi uma coisa que ninguém viu. Eu acho que essa série ela não permite tanto esse tipo de interpretação. Outra coisa bastante recorrente foi a gente reclamando que eu falo bastante do filme, e isso foi uma coisa que eu falei já desde o primeiro episódio. Essa série ela se baseia num filme que se baseou numa HQ, e o filme é o único produto audiovisual que a gente tinha até então. Então essa série ela tem que se justificar. Não tem como a gente não traçar um paralelo com o filme quando ela se vende como uma espécie de remake, tanto que o diretor do filme é um dos produtores da série. E o terceiro lance é um que envolve as gavetas, envolve o Layton e algumas regras da série, mas isso eu falo um pouco mais pra frente aqui no vídeo, porque eu quero começar pelo que eu gostei no episódio, pelo que eu tô gostando na série. Uma coisa que eu não canso de elogiar é a personagem da Jennifer Connelly, que tem uma interpretação aqui fantástica, é sem dúvida a personagem mais complexa da série, talvez a única personagem complexa da série, aí é um outro problema que eu já falo mais pra frente. Então a gente tem aqui uma boa cena, que é a cena dela tentando consertar ali o lance do trem, e a gente vê que quando ela consegue consertar, que ela sai lá de baixo, a gente consegue ver nela aquele mix de alívio e também um pouco de adrenalina, e como logo em seguida a personagem ela vai fazer uma virada muito grande só com a expressão facial e vai voltar a ser a Melanie que a gente conhece. Então ela vai voltar para aquele personagem que ela tem que interpretar num trem. Isso é muito difícil de fazer, e a Jennifer Connelly aqui tem uma atuação que é espetacular aqui na série. É sem dúvida a melhor coisa da série. E já puxando o gancho aqui dela, eu gosto também do lance das gavetas. Se é verdade ou não é, a gente nunca vai saber, mas parece que sim, o lance que as gavetas são uma forma de proteger a sociedade, e eu acho que isso faz muito sentido com a personagem da Melanie, com a complexidade da personagem da Melanie. Eu acho que faz sentido que a gaveta não seja apenas uma prisão para as pessoas mais pobres do trem. Eu acho que realmente isso vai ser uma regra que vai ser estabelecida mais fortemente daqui para frente, e gosto disso, porque a gente sai um pouco daquele lado mais genérico, daquele lado mais óbvio que a série tem em muitos e muitos aspectos. E também gosto da personagem ali que faz a espécie de médica que vai ajudar o Layton e tal, que ela traz uma outra visão, a visão de alguém que ficou em cima do muro, entre aspas, durante muito tempo, então ela nunca se preocupou com as pessoas do fundo, ela sempre ficou meio que ali na dela, e é algo que a gente vê muito na vida real, como essas pessoas são questionadas, se elas, quando elas tomam uma atitude, a gente tem que valorizar essa atitude que ela está tomando, ou a gente tem que lembrar do fato dela não ter se pronunciado antes. Eu acho que isso traz uma complexidade mais pra série do que pra personagem, porque a personagem em si, ela pouco aparece aqui. E eu acho isso até importante porque a gente vê muito a questão das classes aqui na série, mas eu acho que as classes são trabalhadas de uma forma tão genérica, parece que eles pegam o que já estava no filme e eles trazem pra série de uma forma mais fácil de se digerir, uma forma um pouco até menos crítica. Então a gente vai colocar o mais rico, ele vai ser bem genérico, os mais pobres a gente vai colocar eles no fundo só sofrendo, mas a gente também não vai conhecer muito deles, e aí no meio disso tem a terceira classe, que é quem tá começando essa revolução, essa rebelião, que depois no final do episódio a gente vai ver que meio que vai dar uma parada,
que também são personagens que não são tão desenvolvidos. E já falando dessa questão da rebelião, eu acho super plausível o fato deles terem sobrevivido e darem uma parada na rebelião. Vamos ver por quanto tempo, mas aqui faz muito sentido, porque a gente vê uma cena muito bem construída, até essa questão da tensão e tal. A gente sabe que não vai acontecer nada, obviamente, porque senão a série acabaria, mas ainda assim a direção aqui é muito efetiva, e principalmente a montagem, para deixar a gente tenso, a gente temendo pela vida do trem, pela vida dos personagens no trem. E então eu acho super plausível que as pessoas da terceira classe que queriam fazer a rebelião e tal, elas acabem esquecendo um pouco disso e sentindo mais aliviadas por ter ficado vivas. Antes que eu deixe de passar também, eu acho legal uma fala bem pontual da Melanie falando que ia conseguir arrumar porque foi ela que projetou aquilo. Isso até explicaria ela ser a pessoa para tentar salvar todo mundo ali, e isso tira um pouco a ideia que a gente tinha de que talvez tenha um Sr. Wilford em algum lugar, que em algum momento existiu um Sr. Wilford. Talvez ela seja o Sr. Wilford desde sempre, não sabemos ainda, mas pelo visto eu começo a acreditar um pouco mais nessa hipótese. Mas ao mesmo tempo que eu gosto da personagem da Melanie ser tão bem construída, também é um problema ela ser a única personagem bem construída, ela ser a única personagem interessante, ela ser a única personagem que vai fazer tudo, porque com isso evidencia ainda mais os problemas dos personagens secundários, que, como eu disse, são estereótipos, todos eles, sem exceção. Até o Layton, que teoricamente é o protagonista da série, eu não acho que seja, eu acho que na verdade é a Melanie, mas enfim, até ele, que deveria ser o protagonista da série, ele é um personagem bem clichê, então ele é aquele cara muito bom, que sempre vai fazer as coisas boas, e ele é muito fodão. Então ele é o melhor detetive do trem, ele é o cara que acabou com o canibalismo no fundo do trem, ele é o cara que vai salvar todo mundo do fundo do trem, então ele é o cara que vai fazer tudo, e ele é basicamente um personagem perfeito. E do outro lado a gente tem a Melanie, que é a única personagem bem construída. Todos os personagens secundários, até os que têm mais espaço, até a Teal, por exemplo, que tem algumas camadas, mas ainda assim são personagens muito genéricos, com interpretações, com atuações que não são ruins, mas também estão longe de serem grandes destaques. E aí a gente vai pro ponto que de longe mais me incomoda, que era o terceiro tópico que eu tinha abordado, que é a questão do Layton ter sido engavetado, e muita gente justificou o Layton sair meio que de boa, entre aspas, da gaveta, porque ele ficou pouco tempo nas gavetas. Isso faz sentido? Até faria, mas a série, em nenhum momento, ela coloca essa regra, e a gente tem que saber interpretar as regras que um filme ou uma série colocam pra gente. A partir do momento que a série só falou que a pessoa é engavetada e a recuperação é sempre muito difícil, muito demorada, não importa quanto tempo ela ficou na gaveta, o que importa é que a pessoa foi engavetada. A gente não pode fazer suposições e tomar como regras algo que não nos foi dito, e isso acontece muito aqui. Não dá para justificar o lance do Layton já estar correndo, já estar fazendo sexo, já estar lutando, já estar fazendo tudo nesse episódio, logo um dia ou menos de um dia depois dele ter saído da gaveta. E isso é mais problemático ainda, porque nesse episódio mesmo, a médica fala, ele vai precisar de alguns dias para se recuperar. E em seguida ele já tá fazendo tudo isso. Então isso é um grande problema da série, mas assim, um grande problema, um grande furo de roteiro, que é algo até recorrente entre roteiristas. Por quê? Porque a gente tem um personagem muito importante, que é, de certa forma, o protagonista da série, a gente não pode deixar ele fora do jogo por muito tempo. E o que a gente faz? Quebra as regras que a gente mesmo construiu. Isso é muito problemático, até construir uma certa passagem de tempo em algum momento seria mais efetivo do que isso. Porque nesse episódio mesmo, como eu disse, a médica fala, ele precisa de pelo menos uns dias para se recuperar. E no momento seguinte ele já tá fazendo tudo aquilo como se aquela frase anterior nem tivesse na série. Então isso me incomoda bastante, e é algo que a série faz não só nesse sentido, mas em muitos outros sentidos. Ela fala uma coisa, só que ela é incapaz de mostrar aquela coisa. Eu vou bater mais uma vez na tecla dos 1001 vagões, que a gente não consegue ter uma noção desse trem. A gente vê um pouco da primeira classe, um pouco da segunda classe, um pouco da terceira classe, o fundo e um ou outro vagão isolado.
A gente não consegue ter uma noção do todo, algo que o filme, mais uma vez, fazia muito melhor. E eu acho que isso é até compreensível aqui na série, porque o orçamento dela não é tão alto assim, ou não deve ser tão alto assim, por ser uma série que é da TNT, eu não sei o quanto de dinheiro eles têm para gastar. Essa série ela não é da Netflix, ela tá passando no Brasil na Netflix, mas ela não é da Netflix. Eu acho que essa série na mão da Netflix, na mão de uma Amazon, de uma HBO, seria melhor nesse sentido. A gente vê que eles têm poucos cenários e eles vendem uma grandiosidade, só que eles só conseguem explorar esses pequenos cenários. E até quando a série precisa de um CGI, ela não entrega um bom CGI. Quando a gente vê Fora do Trem, o CGI é muito ruim, mas, como eu disse, isso não incomodava tanto por ser só uma imagem externa e tal. Só que nesse episódio incomoda um pouco mais, porque a gente tem o clímax do episódio, a Melanie tendo que salvar o trem ali, e aquela cena, ao mesmo tempo que ela é bem construída na questão da tensão, o CGI nos tira dela totalmente, porque a gente vê ela tentando ali arrumar o negócio, e desculpa, o CGI é muito tosco, tira totalmente a credibilidade da cena, uma cena que, como eu disse, ela é bem construída. Só que, como tudo nessa série, parece que para algo positivo tem algo negativo que vem junto. Então, esse é o meu sentimento um pouco com o Expresso da Manhã. Tem coisas que eu gosto bastante, mas tem coisas que não me agradam. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo o que vocês acharam, se vocês concordam ou não comigo, sempre numa boa, por favor. Vamos debater numa boa, sem ofensas ou coisas do tipo. Me incomodou um pouco os comentários da semana passada, porque eu vim elogiando semana a semana como as pessoas tinham sido muito educadas em todos os comentários. Foi só um episódio eu não falar tão bem, ou eu apontar mais defeitos do que qualidades da série, para algumas pessoas serem um pouco deselegantes, isso sempre me incomoda um pouco. Então curte o vídeo se gostou, comenta aí embaixo, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais, tem o podcast, tem o Instagram, tem o meu Letterboxd pessoal, tem também o Twitter. Por hoje é isso e corta!